E aí, colorados e coloradas, tudo certo com vocês? Certo não tá, né? Pelo menos no que diz respeito a futebol, não está. O Internacional está amargando nesse momento a lanterna da competição com um empate do Cruzeiro ontem, que aliás demitiu o técnico Tite, né? Tite está no mercado novamente, mas... E muita gente já começa a cogitar, por que não demite o Pesolano e chama o Tite? Gente, o Tite, desde que voltou da seleção, não emplacou nenhum bom trabalho com grandes elencos. Grandes elencos, com o Flamengo, com o Cruzeiro. Se com grandes elencos ele não conseguiu emplacar um bom trabalho, o que ele vai fazer com o elenco do Inter? Fala pra mim. Difícil a gente imaginar que ele vai fazer o Inter jogar, né? Se com bons jogadores ele não fez os times jogarem. Mas é isso, né? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o protesto que teve hoje da Popular, a torcida organizada do Inter, né, que foi ao estádio protestar hoje, tem que protestar, a gente precisa disso. Mas antes, você já sabe, você é colorado, eu sou colorado, e colorado ajuda colorado, então se inscreva no canal, deixa teu like, deixa teu comentário. Eu faço sempre aquele apanhado das principais notícias e trago aqui para vocês, para que a gente possa debater, né, o canal aberto para a gente debater, para zoeira, desde que seja de uma maneira respeitosa, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, futebol é entretenimento, beleza? Bom, galera, o lance é o seguinte, o Inter está na última posição do campeonato, apenas 2 pontos em 18 disputados. Você pode dizer para mim assim, Rodrigo, mas é cedo, tá tranquilo. Não tá tranquilo, gente. Vamos pensar o seguinte, faltam 32 rodadas, ou seja, 96 pontos em disputa. O Inter precisa fazer 45 para escapar. O Inter tem 2, precisa de 43. É quase metade dos pontos. É um aproveitamento de quase 50%, sendo que o Inter teve 12% até agora. Pô, e aí? Vocês acham que a situação é tranquila ainda? Ah, claro, se der uma arrancada aí, emplacar umas 3, 4 vitórias, vai, mas como é que a gente vai fazer 3, 4 vitórias se a gente não consegue fazer gol? Se a gente tem atacantes que são alérgicos a fazer gol. Não tem como, gente, a situação é dramática, é muito difícil. Tá na hora da gente acordar pra vida, acordar pra realidade, ver que a situação é ruim e buscar uma alternativa para melhorar. Tá feia a coisa, tá difícil a coisa, a gente precisa dar um jeito. A gente precisa urgentemente dar um jeito nessa situação. Beleza? E a gente espera que o Pesolano consiga organizar o time, mas se não conseguir, muita gente já espera que, não ganhando de Santos na quarta-feira e não ganhando da Chapecoense no final de semana, ele já esteja fora. O Cruzeiro, como eu falei no início do vídeo, demitiu o técnico Tite. Isso que foi campeão mineiro, e nós nem campeão gaúcho fomos. Né? Então, a gente tem que estar muito alerta, tem que estar muito esperto, a situação é dramática, não é brincadeira, é um ano de sobrevivência e ontem as coletivas que nós vimos depois do jogo, parece que o time, que a diretoria não tá nem aí, que o time já deu, em outros momentos já deu resposta, não sei o que, aquele mesmo discursinho do ano passado. Se vocês lembrarem, no ano passado o Inter escapou sem fazer os 45 pontos. Será que a gente vai ter essa mesma sorte esse ano? Tá na hora de se mexer, gente, tá na hora da gente correr atrás de alguma coisa melhor aí. Tá feia a coisa. A direção ainda não resolveu o problema do transfer ban. Como é que vai contratar jogadores? Tem o zagueiro do Cruzeiro, lá, o João Marcelo acertado, mas e aí? O que adianta acertar com o cara e não poder anunciar? Pô, a gente precisa de alguém que faça gol nesse time, cara. Se eu sou o Pesolano, eu deixo os caras treinando finalização lá até não aguentar mais. Pelo amor de Deus. Como é que pode errar tanto gol assim? Tem situações que é inacreditável. É inacreditável. Mas vamos lá que a Popular esteve hoje no Beira-Rio para fazer o seu protesto, né? E o Lucas Dias vai nos trazer informações a respeito disso. Lembrando que esse olho preto dele aqui, ó, é porque ele está assistindo alguma coisa que está refletindo verde no óculos dele. Eu não sei que futebol que ele está assistindo numa segunda-feira. Mas enfim, fala aí, Lucas Dias. Bom, gente, vamos lá. O Inter perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, segue sem vencer na competição. Ontem, com um empate entre Cruzeiro e Vasco, o Internacional foi para a lanterna do Campeonato Brasileiro, uma situação muito ruim. O Internacional não tem rendido o que se espera na mão do técnico Paulo Pesolano, além de um trabalho administrativo muito ruim do seu departamento de futebol. Ontem à noite a gente já tinha visto algumas cenas da
do protesto e da reclamação do torcedor do Internacional, tanto dentro do estádio Beira-Rio, teve até invasão de torcedor ontem, depois da derrota por 1-0 contra o Bahia no Beira-Rio, mas também depois da partida no estacionamento, na saída dos jogadores com um forte protesto da camisa 12, torcida organizada do clube. Acontece que hoje a Guarda Popular, a principal organizada do Internacional em número de adeptos, foi ao CT Parque Gigante. Teve treinamento hoje do Internacional pela manhã, a reapresentação do grupo de jogadores e da comissão do Paulo Pesolano, e à tarde, agora há pouco, no início da tarde, membros da Guarda Popular estiveram no CT Parque Gigante e foram... Tem que protestar mesmo, galera. Tem que protestar. Se a gente deixar do jeito que tá, eles não vão sentir a pressão, vão achar que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o Inter é isso aí mesmo. Já faz um tempo que o Inter não... Desde 2023, na verdade, que ele não aparece como protagonista no cenário do futebol brasileiro, então parece que a diretoria passou uma mensagem, todo mundo entendeu de que o Inter é um time de meio de tabela para baixo, e não é isso daí. Não é isso daí. Nós estamos contando os dias para que termine a gestão mais terrível da história do Internacional. Entretanto, ainda tem tempo, né, gente? Ainda tem tempo. A gente precisa cuidar disso aí porque o pior não aconteça. Para tentar entrar no CT e conversar com membros da direção ou com jogadores do clube ou até a comissão técnica do Pesolano. Algo que aconteceu bastante no ano passado, vocês vão lembrar, a Guarda Popular chegou a entrar em alguns momentos da temporada, nos momentos de turbulência do meio para o final do ano no CT, conversaram com a direção, com os jogadores, na época com os treinadores também do Internacional, em determinado momento foi com o Roger, depois com o Ramon Dias, na chegada do Abel também foi assim, e agora a Guarda Popular esteve no CT Parque Gigante. Chegaram no horário em que não estava acontecendo o treino, tentaram contato com a direção do Internacional, porém não foram atendidos. Eles conversaram somente com seguranças do clube que estavam ali fazendo a segurança do CT Parque Gigante. Eles não foram atendidos por ninguém. Você vê que quando a fase é ruim, tudo dá errado, né? Até protesto dá errado. Os caras vão lá protestar e não conseguem falar com ninguém. Ou fase miserável que o Inter tá passando, cara. Pelo amor de Deus. A direção do Internacional. E aí chegou normalmente a Brigada Militar sempre faz e o clube solicita que a Brigada esteja no CT quando tem momentos de maior turbulência, para caso tenha um protesto talvez mais forte, que acabe indo para um lado que não é o lado que todo mundo quer, né, para um lado de violência ou algo do tipo. Então a Brigada sempre... Nem todo mundo, Lucas Dias, nem todo mundo. Tem uma galera aí que curte. Eu não sou adepto dessa questão aí, mas tem muita gente que curte dar um susto mais forte nos jogadores. Normalmente isso não funciona, não faz o jogador jogar mais, mas enfim, né? Acaba sendo acionada, foi acionada, dispersou os torcedores que lá estavam, não há nenhum relato de confronto ou algo mais truculento por parte da Brigada Militar que estava no CT Parque Gigante. Os torcedores não foram então atendidos por ninguém do clube e foram até a porta da administração, que fica do outro lado na Avenida Padre Cacique, no estádio Beira-Rio. Então é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Os torcedores não foram recebidos, não conseguiram fazer o seu protesto. Colocaram aquela faixa lá com a imagem do Barcelos e um proibido ali na frente, aquela faixa assim de fora Barcelos, né? E é isso. Segunda-feira brava no Internacional. Depois amanhã já tem jogo de novo contra o Santos na Vila Belmiro. E a gente precisa de qualquer forma ganhar esse jogo. Jogando mal, jogando bem, a gente precisa ganhar esse jogo. Vejo que o precisa ganhar o jogo começou bem mais cedo esse ano. É isso? Fechou, galera? O que tinha pra hoje era isso daí, sem muitas notícias, sem muitas novidades, apenas tristeza, ranger dos dentes e lamentações. Tá bom? Fico por aqui, volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço, até mais.